Relatos de um poeta. Tudo verdade. Quando eu comecei a fazer poesia, há uns 17 anos atrás, por aí, eu entendi com uma simples aula de um professor no primeiro ano do ensino médio. Por que eu fui para a escola assim tarde? Não, eu comecei a estudar da 8ª série. E quando eu fui para a escola eu já sabia ler e escrever, não sei como, mas já sabia. Eu aprendi com a Bíblia, lendo a Bíblia. Aí a diretora perguntou, qual série tu quer se matricular? Eu disse, 8ª. Aí ela pegou só meus documentos, fez a minha matrícula, eu comecei a estudar, passei direto nas provas. Tudo bem. Na hora do histórico foi que eu fugi do colégio de novo. E foi preciso uma professora me encontrar no meio da rua e mandar eu ir para a escola, que minha matrícula já estava feita. Aí eu voltei. Aí eu voltei no meio do ano, para o primeiro ano do ensino médio. Mas já entrei fazendo prova também. Eu vou fazer uma prova que eu nunca ouvi falar. Prefixo e sufixo. Eu digo, Na minha imaginação, rapidinho trouxe para mim o que era prefixo. Quando trouxe para minha imaginação que era um prefixo, rapidamente me veio um sufixo. Prefixo antes, sufixo só pode ser depois. Aí eu matei toda a charada da prova e disse, pode me dar que eu faço. Aí eu fiz a prova. Não sei que eu tirei, ou foi 7,5, foi uma coisa que eu nunca tinha visto nem ouvido falar. Mas antes eu fiz uma oração, pedi para Deus o entendimento. Aí o que eu... Tudo bem. Quando eu estava lá no primeiro ano do ensino médio, aí eu ouvi uma explicação acerca dos poetas do Barroco. O homem do Barroco, o homem do Barroco. E eu me identifiquei com um daqueles homens. Aí daí em diante eu comecei a fazer poesia. O professor estava lá, o professor Fredson Lima de Paiva e Brito, ele estava lá declamando uma poesia de um desses poetas antigos, não sei se era Machado de Assis, era um deles aí. Aí eu disse para ele, no meio da aula, professor, você faz igual esses homens aí. Olha, quando eu falei aquilo, eu falei com verdade. Aí ele olhou e ele achou que eu estava sendo muito petulante com aquilo, petulante, sei lá. Aí eu disse, comigo mesmo. Eu sabia que eu sabia fazer, porém, não no papel. Eu fazia aquilo tudo só na minha imaginação. Você sabia que aqueles meninos, olha, o mundo fantástico de Bob, existe garotos assim, no seu mundo fantástico, com a sua imaginação fértil, tão fértil que você não consegue entendê-los. Tudo bem, olha, eu comecei a fugir de casa, foi com 3 anos para brincar na rua. Eu conheci São Mateus inteiro, de 2 anos até 5 anos. Todos os bairros, todas as cidades. Eu acho que eu tinha bem umas 10 vó em São Mateus. Vó mesmo, que nem minha mãe conhecia. E eu só tinha 2 amigos que brincavam comigo direto. Era o Baixinho e o Celinho. Pois é. Aí tudo bem. Mas eu conhecia todos os outros. Mas meus amigos, porque quando eu tava brigado com um na porrada, eu tava amigo do outro. Quando eu tava brigado com o outro na porrada, eu ia ficar amigo do outro. A gente sempre brigava na porrada, mas depois a gente sempre brincava. Uma vez nós apanhamos barriga com barriga, nós dois, o Sebastião, que é o baixinho. Tudo bem, glória a Deus. Nós crescemos, somos pais de família hoje. E cada um tem suas famílias, né? Eu estou aqui. Aí tudo bem, o que aconteceu? Eu cheguei lá em Baianinha com o meu livro, aquele livro, eu estava todo cheio. Aí eu disse, olha para uma parente minha, olha aqui meu livro, poesia. Aí ela, eu me lembro bem quando ela disse, isso é maldição. Para que ela disse isso? Não, no dia eu não entendi muito bem, porque a minha mente de poeta estava começando a se abrir. Mas também tem uma coisa que eu entendi, que o ancião, nós temos que respeitar por obrigação da nossa alma, porque quando nós viemos aqui no mundo, eles já estavam. E aí eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com aquilo. Então a mente do poeta, ela é genial por isso, porque as palavras, elas podem ser transformadas aqui dentro. Depois de muito tempo, porque eu entendi o que ela quis dizer.
Eu não a desrespeitei, graças a Deus. Então o que ela quis dizer foi mais ou menos isso. Tu vai sofrer, porque poeta sofre amargura, poeta sofre desprezo, poeta sofre maus tratos, poeta sofre rejeições, poeta é humilhado constantemente, poeta sente toda a dor na alma do seu próximo. Poeta sofre, poeta sofre. Se tem alguém que sofre é poeta, porque os sentidos do poeta ele é muito mais aguçado do que qualquer pessoa normal. Muito mais aguçado. Entende você com simples explicação, num olhar, num gesto. Capaz até de adivinhar pensamento, não, que isso ele não faz. Mas entende todo o seu trabalho corporal. Eita, essa é a mente de um poeta genial. Então eu comecei a me desafiar, fazer desafios à minha própria pessoa, porque, rapaz, quer saber, eu não tenho tempo para estar lendo muito os poetas antigos, não, porque a minha mente está jorrando cada vez mais poesia, cada vez mais poesia, cada vez mais poesia, e aí é por isso que eu fico brincando, dizendo assim, é uma fonte inesgotável, mas não é brincadeira não, porque a imaginação do homem é fértil. É uma fonte inesgotável, então eu crio muitas coisas no mundo da fantasia. Aí o que acontece? Eu me desafiei no acróstico, eu disse assim, eu quero fazer um acróstico, mas eu quero fazer um acróstico com o nome de todos os presidentes, desde Tancredo Neves até Luiz Inácio Lula da Silva, que era o presidente da época. Aí o que aconteceu? Eu fiz, e eu queria a história do Brasil, então eu fiz, e foi nesse livro aqui que eu coloquei. Saindo do casulo. Vamos lá, vamos para a poesia, para não tomar muito tempo, que eu sei que você já está começando a se enfadar. Se você quiser curtir, você curte. Porém, se não, não precisa. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus quiser te levantar onde quer que tu esteja, você não vai depender de minhas curtições. E se Ele quiser me levantar onde quer que eu esteja, também não vou depender das suas. Tudo depende da misericórdia do Senhor Deus. Ponha isso na tua cabeça, que nós somos insignificantes, mas se nós nos unirmos, ninguém nos detém. Posso falar? Pode. Então lá vai. Pátria amada, terra fértil em palmar, a vida em ti és constante, nas fontes brilhantes a jorrar, com sua natura elegante e rara de se encontrar. E um povo de tão distante deparou-se a esse lugar, onde puseram suas pontes. Não houve quem os salvasse, e a raça cheia de classe veio com tudo os domar, estrangulando as donzelas, sendo que as mais belas jactância ejacular. O choro forte no peito, servindo de todo sujeito, é um cenário de arrasar. Sofrido é o meu povo, aqueles peões mais fortes, robustos e sendo novo, não querendo ver a morte, enfim, pegava os transportes, intimidados e dispostos. Faziam longa viagem em direção do distante, reinando em si a coragem, não sendo isso bastante. Avistavam sua linhagem naqueles últimos instantes. Dos olhares tão brilhantes o pensamento restavam, com as crianças que choravam os olhos no horizonte. Levados seus pais estavam, lembrança eles deixavam, o açoite era constante. Rendidos e prisioneiros de uns homens pele branca, levavam sob a maldade, medo ecoa-lhes a garganta e ao chorar qualquer idade. Lamento e sussurros invade, o invasor de longe canta. Imponitente como um leão, torpe e cheio de ganância, açoitavam sem compaixão mulheres velhos ou criança. Acometidos e sem esperança, reis tomavam seu chão. Flecha dos grandes arqueiros rasgavam alguns bandidos, a batalha e o desespero nessas terras dos sofridos culminou neles perdidos, oprimidos por forasteiros. Famintos pelos tesouros e como eram escondidos, rasgavam até com estouros, no chão faziam os unidos. As velhas com os algouros não eram nem percebidas dos brancos desconhecidos, os quais eram como touros, homens todos destemidos, e começaram a arrancar ouro nos vales dos esquecidos. Retiravam os escolhidos, insuficiente faziam o roteiro, quanto mais ouro, mais dinheiro, um assalto aos empobrecidos. E ninguém ter se compadecido,
carregou tudo o forasteiro. Arrebataram também lindas aves, ricas em cor, belas em cânticos. Dantes bem cantavam em altas árvores o som gostoso de seus bicos, sendo nobre o tom dos tico-ticos, o que poderia ser mais grave? Levaram fortunas em gaiolas, uma multidão de roubadores, inúmero eram os caçadores, saqueando e deixando as esmolas. Imensa multidão nessas terras, nas mulheres iam adentando, assim cada vez mais aumentando, convertendo em fogo aquelas flechas, iniciando a famosa nova era, onde a igualdade não mais impera, levada foi, deixadas rixas. Um dia foi aquela gente larga, grande, muito contente. A maré foi, apaga as tochas. Deus, Criador dos céus e da bondade, a vida fez com tanto amor, serviu o homem com favor, indigno o homem faz maldade, levou ali na cruz nossa dor, varão, Cristo Jesus, o Senhor, a vida deu pela humanidade. Paulo César Soares, o poeta nômade. Portanto, ninguém é desprezível, meu irmão. Ponha isso na sua cabeça. Por mais solitário que seja, ninguém é desprezível.